Será que o Brasil está na moda? Será que estamos vivendo o que alguns produtores de conteúdo, analistas de moda, falam sobre o famoso Brasil Core, que é aquela tendência em cima da estética brasileira, né? Não só em termos de roupa, como também dentro da nossa cultura, hábitos, paisagens. Será que estamos vivendo isso? Bom, a gente ouviu o termo Brasil Core para quem é mais conectado, está mais conectado, assim, esqueci o termo que o pessoal tem usado, mas aquela pessoa que está virtualmente a par de tudo, sabe? Mas a gente chegou a ouvir esse termo Brasil Core mais ou menos, né, em 2022, na última Copa, né? Aquela Copa foi um verdadeiro cenário do caos. A gente oficialmente voltando do lockdown, aí foi Copa, eleições, Halloween, Natal, aquela mistureba toda que até tem muito a ver com o nosso Brasil Core, né? Aquela bagunça estética. E foi mais ou menos nessa época que surgiu esse termo, né? Porque, enfim, o pessoal da internet agora todo resolveu chamar tudo de core. Teve o Barbie Core, que foi aquela tendência da Barbie, da época do filme da Barbie, né? Emocore e hardcore já existiam desde a época que eu era adolescente. Mas, enfim, surgiu esse Brasil Core, que na época da Copa era aquela estética verde e amarela que a gente sempre repete, né? Toda a Copa do Mundo, o pessoal repete as cores do Brasil na vestimenta, no esmalte, na maquiagem, para torcer mesmo para a seleção. Mas essa tendência, assim, podemos dizer que se perdurou um pouco, principalmente no último ano de 2025, e não necessariamente nessa coisa de vestir verde e amarelo. Isso aí realmente são cores, assim, que não, uma combinação de cores que não agrada a todo mundo, né? Principalmente quem é mais discreto. E isso aí a gente acaba reservando mesmo para épocas de Copa. Mas existe sim um foco maior no Brasil, podemos dizer assim, na nossa cultura, nossa culinária, né? Nossas vivências, nossas paisagens. Existe uma atenção maior mesmo do mundo no nosso país. Né? Isso aí realmente é fato. A gente enxerga isso pelos grandes shows, né, que aconteceram nos últimos anos, o Brasil sendo notado como uma plateia mesmo emocionada, né, como o show da Lady Gaga, aí que lotou, acho que bateu o recorde aí de plateia, né, uma atenção grande das celebridades internacionais aqui no país, né, passeando pelo país, tirando foto, vivendo, tendo experiências além daquelas experiências mais turísticas, né? Teve a COP30 aqui no Brasil no ano passado, teve suas polêmicas e tudo, mas realmente trouxe um foco aqui para o país. A vinda do príncipe William também, que colocou os olhos da Europa por aqui, né? A vinda do Macron, que foi, eu diria que foi até uma comédia aqui em Salvador, né? Foi um negócio bem engraçado. Teve esses olhos do mundo aqui, né? Principalmente com essa coisa da vinda de celebridades por aqui, fotografando, repercutindo o mundo afora. E, além disso, o próprio Brasil, né, sendo difundido e reconhecido, né? Porque difundido o Brasil sempre tentou, né, a gente sempre teve celebridades aqui, cantoras querendo fazer carreira fora, mas dessa vez, assim, nesses últimos anos, né, a gente tem tido um melhor reconhecimento, eu visualizo isso. O ápice, assim, talvez até tenha sido o ganho do Oscar ano passado, né, com Ainda Estou Aqui. Tá prometendo, né, esse ano também com o filme do Wagner Moura, esqueci o nome, eu ainda não vi. Tá prometendo também, não cogito que leve, né, porque acho que tem concorrentes aí de peso com filmes internacionais, né, pelo menos tenho ouvido falar. Mas, enfim, tá aí no Globo de Ouro, né, recebendo prêmio e tudo, o cinema nacional tendo esse reconhecimento, né, que o pessoal reclama desde 98, quando o Central do Brasil perdeu. Ali nunca mais tinha entrado no Oscar, parece que agora retomamos esse foco, né?
tem essa parte das celebridades internacionais vivendo aqui o Brasil, fotografando o Brasil, a Dua Lipa dando rolezinho no Rio de Janeiro, né, em barzinho lá, que não é necessariamente coisa de turista, é coisa de local mesmo. Rosalía também, né, minha xará vindo para cá, né, vivendo coisas do Brasil e levando isso para fora, né? E, enquanto isso também personalidades daqui nacionais fazendo nome lá fora, muita celebridade brasileira marcando presença em premiações, né, de cinema, séries e tudo, e também em desfiles da alta costura, né? A gente tem visto isso de meados de 2017 para cá, né? Tem presenciado essa presença do Brasil assim mais nos meios globais, né? Podemos dizer assim. Mas será que isso tudo, eu penso assim, será que é porque estamos na moda? Será que é porque nos reconheceram como o melhor país do mundo, né? Tivemos um reconhecimento assim como um país de peso, né? E o pessoal está deixando o imperialismo americano, né, de lado e valorizando aqui o Brasil. Será que vamos ocupar esse local de país assim com forte influência cultural, como os Estados Unidos ocupou e ainda ocupa de certa forma, né? Será que vamos chegar a esse ponto? E estamos caminhando para isso? Fica aqui um questionamento. Eu estou fazendo essa reflexão porque esse canal não é só um canal de imagem, de moda, imagem, né, de lhe ensinar como se vestir bem, mas também de trazer repertório, de trazer análises e reflexões para vocês. Porque, antes de tudo, a imagem boa precisa de segurança, e segurança você também adquire construindo repertório, aprendendo a refletir, né, treinando a reflexão, o pensamento, lendo, né, lendo além da manchete, né, lendo além da manchete. Então, eu quero trazer aqui também esse conteúdo, né? Explorando reflexões até sobre moda, assim, de um aspecto mais global, mais contextualizado, além da própria roupa. Então, eu trouxe aqui essa reflexão. Um ponto que eu quero chegar aqui, aliás, deixa eu fazer logo um pitchzinho, se você gosta desse conteúdo de moda, análises, reflexões, cultura pop, você está no canal certo, né? Eu pretendo crescer o conteúdo agora com isso. Você pode ver alguns vídeos anteriores meus, eu falava mais de imagem mesmo, né? De se vestir bem. Mas agora eu estou trazendo mais reflexões dentro de uma área mais global. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer ficar cada vez mais ligada, mais ligado, né? Também em assuntos do mundo, em reflexões, me siga aqui. Vamos tentar atingir logo os primeiros 1000 inscritos para eu liberar mais conteúdo legal aqui para vocês, né? E voltando ao assunto do vídeo, eu fico muitas vezes pensando, não sei se eu não defendo, como alguns criadores de conteúdo, analistas defendem, que estamos ocupando um local imperialista da moda, vamos tomar conta da cultura do mundo. Eu não acredito nisso. Mas eu acho que tudo isso é um efeito colateral da globalização, né? Acho que desde do acesso ao computador em casa, né? Quando tivemos esse acesso ao computador em casa, à internet, a sociedade está caminhando mesmo para aproximar culturas. Eu sou millennial, né? Fui criança dos anos 90, adolescente dos anos 2000. Digamos assim, eu tive uma infância bem analógica, não tinha computador em casa, apesar de alguns coleguinhas meus já jogarem videogame, né? Eu cresci meio fora desse contexto. Tive uma infância bem analógica, mesmo que eu consumia de cultura de fora, assim, né? Não consumia, digamos assim. Era música mesmo, que meus pais ouviam, música que tocava na rádio, tocava na trilha sonora de novela. E assim, não era muito ligada realmente em televisão, né, em jogo, nem nada. Ficava muito no meu mundo, aqui agora, brincando com minhas bonecas e tal. Né? Não fui uma criança assim, digitalmente presente.
né? Então, o que eu consumia, assim, de cultura pop foi coisas que outras crianças também consumiam, que eram as apresentadoras, né, de TV Xuxa, Angélica, novela era Chiquititas, né? Eu nem era muito de ver novelas, assim, mais adultas, minha mãe não deixava, mas era mais Chiquititas mesmo. Tive um leve contato com Spice Girls, né? Tive aquela infância de anos 90, assim, bem o que toda criança gostava, né? Na adolescência foi quando eu fui ter computador em casa com banda larga. Eu tinha mais ou menos uns 14 anos por aí, né? Foi meu primeiro contato realmente assim com a cultura de fora, né? Foi quando eu comecei mesmo a me interessar em expandir os horizontes. E fazendo essa reflexão, eu posso dizer que essa expansão que a gente vive hoje de Brasil é muito decorrente dessa permissão que a internet nos deu, né, de nos conectar com gente de outras partes do mundo, de navegarmos até dentro de casa em mapas de outras cidades, de viajarmos e compartilharmos experiências com pessoas que ficaram aqui por meio das redes sociais e conhecermos também culturas externas, né, dentro de nossa própria casa, música. Eu posso dizer assim que na época da minha adolescência, com meus 14, 15 anos, foi o meu primeiro contato com a música de fora do âmbito Brasil, Estados Unidos, né? Que era o que dominava, assim, talvez um pouco da música da América Latina, eu tinha contato, né? Por conta, assim, dos meus pais, que sempre ouviram muito, sempre foram muito, assim, musicais. A gente tinha o rádio em casa, tocava muito Educadora, FM, né? Eu não sei se tem outros lugares a Educadora, mas cantava música, assim, música clássica, MPB, tudo que era MPB, assim. Mas era coisa assim mais de adulto mesmo, sabe? Então eu posso dizer que meu contato maior foi com a música. E quando eu estava no período da adolescência, eu tive esse contato com a música bem lado B mesmo, bem coisa bem alternativa que ninguém ouvia falar, com aquelas bandas da Suécia, da Noruega, bandas de metal melódico, gótico, né? Foi quando eu tive meu primeiro contato com esse lado muito B, muito que até então era muito obscuro para a gente, né, aqui no Brasil. E assim ficou por muito tempo, sabe? Eu eu ouvi MTV, né? Assisti MTV ainda quando estava assim naquele período de pré-adolescência, sem muito acesso à internet ainda. Conhecia as cantoras pop, assim, por intervenção, por intermédio de algumas amigas, né, de escola que ouviam. Aí fui assistir MTV, né, conheci mais coisa, conheci bandas de rock, descobri que eu gostava de rock. Meu primeiro contato foi com Aerosmith, depois foi com Linkin Park, até que eu conheci Evanescence, né? Eu ainda hoje falo Evanescence como apresentadora do Disque MTV, mas eu sei que o certo é Evanescence. E foi com Evanescence que eu acabei buscando pesquisar sobre outras bandas no mesmo estilo, porque até então nos Estados Unidos não tinham muitos exemplos assim de uma roqueira que não era aquela roqueira assim meio masculinizada, né? Meio com estética mais skatista, mais punk. Eu gostei da estética da Emily, né? Eu gostava muito do rock, assim, tudo cantado por homens, né? Como falei, Aerosmith, Creed, Linkin Park, gostava. Mas quando pegava uma referência assim, queria uma referência para transpor para o meu mundo, né? De meninas sem gênero, né? Que gosto de uma estética, gosto de moda, gosto de me vestir, tudo, né? Eu não encontrava, né? Tinha a Avril Lavigne que apareceu, que era aquela estética skatista, eu não me identificava, até gostava das músicas dela, mas não me identificava muito assim com o jeito de vestir. E tinha a Alanis, que não era nem necessariamente um rock, eu até hoje acho a Alanis assim um estilo mais Marisa Monte, né? Aquela coisa assim mais clean, mais bad. Até que veio a Emily e eu amei a estética daquela mulher, linda, a voz linda. Aí pronto, eu já tenho uma musa inspiradora, assim. Aí eu fui pesquisar outras bandas similares e fui cair na Escandinávia, né? Na Holanda, na Escandinávia, com as cantoras de metal de lá que também seguem essa mesma linha da música do canto clássico, do canto lírico, com o rock.
Então, posso dizer assim que meu primeiro contato assim com aquelas coisas assim bem que até então eram bem distantes da gente foi nessa época aí da adolescência com a música, né? A gente até tinha exemplos aqui no Brasil de bandas nesse estilo do metal sinfônico, como Angra, Xamã, né? Acho que o Viper, não lembro, não sei se o Viper é dessa época ou se o Viper apareceu depois, mas foi assim, era até então um meio mais masculino, né? Até aqui no Brasil, com essas bandas assim, ficou uma coisa mais difundida por aqui. Aí até apareceram bandas locais, né? Com cantoras nessa mesma linha, nessa mesma pegada, assim, mais gótica, nesse canto mais, nesse vocal mais lírico, assim, eu amei essa junção, né? Do rock com o lírico. Pronto, achei meu estilo. Quero ficar aqui. Aí adorei, achei minha turma, né? Achei minha tribo. E até então isso era muito uma coisa assim, meio lado B, né? Da música, lado B da cultura. Eu tinha até um sonho de conhecer a Escandinávia por causa dessas bandas que eu gostava, né? De conhecer a Holanda também. É, e até um certo período, tudo isso era aquela coisa assim, você é a esquisitona da turma, né? Você quer conhecer enquanto tá todo mundo querendo ir para Disney, né? Hollywood, Nova York, você tá querendo ir para lá, para a Escandinávia. E só que o que acontece hoje em dia é o seguinte, né? Desde a época que as redes sociais, assim, principalmente o Instagram, não falo nem de Facebook, nem de Orkut. Orkut muito menos, né? Orkut é dessa época aí. Mas o Instagram, né? Que trouxe aquelas blogueiras com fotos maravilhosas em tudo que é lugar, assim, instagramável, trazendo estética, trazendo visões de culturas diferentes aqui para o nosso mundo, né? E isso aí explodiu. Essa, essa coisa de você viajar, estar num lugar diferente, postar. Todo mundo passou a fazer isso, né? E teve gente que cresceu realmente fazendo isso, né? Viajando, então, em tudo que é lugar, postando ali, postando coisas que eram belas, e isso foi dando acesso a quem ficava por aqui, a quem não tinha condições até então, as novas culturas, né? As novas visões, as novas paisagens, as novas músicas também, e relatando suas experiências, né? Fui em tal lugar, fui na Europa, não gostei tanto da comida. E com isso a gente acaba fazendo nossas próprias comparações, né? Com base nas experiências de outras pessoas, a gente vai acaba querendo criar as nossas próprias experiências e vai construindo o nosso repertório mesmo de experiência, o nosso empirismo. Então a gente chega a um ponto em que começa a conhecer outros locais, outras paisagens, elas deixam de ser um mistério para a gente, conhecer outras comidas, né? E passa a fazer comparações com o nosso próprio local de origem. E ver que nosso local de origem, ele não é nenhum bicho de sete cabeças, ele não é tão ruim. A gente tem nossos problemas sociais, assim como outros países também têm. E a gente vai criando a valorização, né? E com isso é o que acaba surgindo também o tal do Brasil Core, que vai pegando mais gente, né? Assimilando mais gente. As pessoas vão ficando mais conscientes de nossa cultura e vai que ela tem seus pontos altos e baixos, aquelas coisas que a gente gosta, aquelas coisas que a gente não gosta tanto, assim como culturas de outros países. E o que mais que eu posso entrar? O streaming, gente. O streaming é fundamental falar do streaming nessa análise. Até então, a gente, meados de anos 90, por aí, anos 2000, o que é que a gente via? Na TV, no cinema? Eram produções americanas, uma ou outra espanhola, assim, ou italiana, uma coisa ou outra espanhola ou italiana. Aqui no Brasil, algumas TVs, assim, algumas TVs menores, né, na época, exibindo novelas mexicanas. Mais para frente, começamos a ver novelas turcas também, mas tudo em TV, assim, mais menores, né? Não a nível global, a nível Brasil. Era mais quem assistia era mais aquela
era dona de casa, ou era a menina que era adolescente, né? A criança que ficava o dia todo em casa com a babá. O pessoal que estava trabalhando assistia a mesma novela global das 9 horas, né? Era o que dava assunto no trabalho. Era o assunto do trabalho. E os filmes, era assim, o filme nacional, né? Tivemos nossas produções nacionais aqui, como eu falei, alguns italianos ou espanhóis, né? E em massa mesmo o cinema americano aqui pra gente, né? Assim como as séries também eram sitcoms americanas, Friends, né? Buffy, a Caça-Vampiros que eu acompanhei, essas outras séries assim, um pouco mais recentes, Game of Thrones, né? Tudo mais assim voltado do mercado americano, coisa do mercado americano mesmo, Hollywood. Até que chega o streaming, né? E o streaming chega a um ponto de aproximar da gente séries e produções do mundo inteiro. A gente só via aí esse tipo de produção quando a gente ia para aquele cinema assim mais alternativo, né? Aquelas salas de arte. Não era no cinema, no multiplex, né? No cinema de shopping, era naquela sala de arte, assim, aquele cinema mais simplesinho, às vezes até desconfortável. Hoje a gente liga um streaming aí, tá passando série da Noruega, série coreana, série da Indonésia, da Tailândia. E em paralelo a gente tem o K-pop. Gente, até então isso aí, para mim, a Coreia não existia até outro dia, né? Foi em meados de 2019 que eu comecei a ouvir falar assim das meninas mais jovens, assim, mais adolescentes, encantadas, né, com o K-pop, com as cantoras, os cantores coreanos. E de uns tempos para cá tem os doramas também, né? Eu vejo assim que tem doramas que eu assisti recentemente, coisas assim de 2017, de 2013 até. Em 2013 a gente não tinha isso aqui, mas o streaming trouxe. E com isso a gente vai absorvendo culturas também de outros países, né? Além de Estados Unidos e o Brasil aqui, nossa cultura, porque estamos no Brasil, né? A gente vai absorvendo essas culturas todas e através do streaming, né, da internet, do acesso, desculpa, que temos as viagens de outras pessoas, as experiências de outras pessoas e com isso vamos querendo criar as nossas próprias e muitas vezes criamos, né? Que bom quando a gente consegue também criar as nossas próprias experiências. E isso me faz pensar o quê? Não somos os únicos, né? O Brasil não é o único país que está em evidência agora. Em decorrência dessa globalização toda, nós estamos tendo acesso a diversos países, eu poderia dizer, né? A cultura de diversos países. Acho que o streaming, principalmente, foi o que agregou bastante nisso, né? A gente está vendo série turca, série coreana, e os doramas, que vieram com tudo, séries da Tailândia, da Índia, né? Eu lembro que em 2019 eu assisti uma série da Índia, muito legal, engraçadinha das crianças, né? Nem lembro o nome. Não só americanas, né? Claro que as americanas fazem o maior sucesso, como Stranger Things, né? Emily in Paris, mas a gente está tendo esse acesso maior a produções internacionais, multiculturais, e isso nos faz pensar que não é só o Brasil que está vivendo o Brasil Core. Talvez as pessoas desses outros países estejam também se sentindo assim, né? Visualizados ao redor do mundo, evidentes, né? E uma coisa que me faz pensar também, entrando aqui no meio político, mas sem querer me aprofundar muito, é que os Estados Unidos, nos últimos tempos, assim, têm vivido governos impopulares. Eu não falo nem unicamente do Trump, mas até o próprio presidente anterior era uma figura inexpressiva, né? E agora a gente tem o Trump, que a Hollywood acaba virando a cara para o governo, né? E com isso acaba trazendo também para o próprio país, até para o próprio Oscar. O Oscar é uma cerimônia, querendo ou não, política. E eu vejo o Brasil adentrando no Oscar, assim como
outros países também, filmes de outras línguas. A gente teve agora o filme Valor Sentimental, que ele é 80% em língua, eu não sei se eu não me recordo agora se é sueca ou se é norueguesa a língua do filme, né? 80% é falado em sueco ou norueguês, não lembro, né? E a gente vê esse filme, ele tá em, ele teve no Globo de Ouro, com certeza vai estar no Oscar também. Eu vejo assim esses, esse adentramento, né, também da cultura de outros países nos Estados Unidos, até como uma forma de protesto de Hollywood contra Trump, né, digamos assim, até com uma certa birra, né, com Trump, esse discurso anti-imigração, até como uma certa contraposição ao Trump. Eu vejo muito dessa forma também. Então, eu acho que não é uma coisa exclusiva, assim, de Brasil. Claro que a gente tem estado em evidência, assim, mas outros países também, principalmente em decorrência da globalização, né, dessa proximidade que o Brasil tem, que o Brasil não, viajei aqui, dessa proximidade, né, que a internet, os streams, o YouTube, as redes sociais, assim, de fotos, né, microvídeos, tem aproximado assim a gente. Hoje em dia eu quero planejar uma viagem, começo a procurar o tal país, o que visitar, e o que mais aparece para mim são reels desse país com gente que esteve lá dizendo para visitar tal lugar, vá assim, vá assado. E você vai olhar os comentários, já tem um pessoal, né, comentando o que é bom, o que é ruim ali, você vai filtrando, vai entendendo. E a gente acaba perdendo também esse conceito, esse complexo de vira-lata nosso, né? Porque vamos aprendendo também que nosso país tem seus lados ruins, mas também tem seus lados positivos. Eu, por exemplo, estive na Europa pela segunda vez agora e posso constatar, assim, que nosso café é o melhor. Gente, nosso café é o melhor. Eu tomei café em Portugal, na Espanha, em 2016, achei fraco. Quando estive no Canadá, em 2010, achei fraco também, é muito líquido, né, e pouco pó. Não gostei também do café de lá. E recentemente na Europa, na França e na Inglaterra, sofri com café frio. E assim, a xícara é desse tamanho e o café vem isso. Aqui você tem que pedir um duplo mesmo, porque o duplo toma a xícara toda. Se você pede o pequeno, é metade da xícara. Eles não têm essa distinção, assim como a gente tem, que o nosso duplo é uma xícara grande, né? E o pequeno é aquela xícara menorzinha de cafezinho, mas que vem cheia até o topo da xícara. Eles não têm essa visão, eles dão uma xícara pequenininha, mas o café é só um, você acaba em um gole. E também não, e é frio, né? O problema tem esse problema também de ser frio. O nosso café é o melhor, gente. Nossa comida, assim, para quando a gente viaja também acaba sentindo falta. Se você passa muito tempo fora, acaba sentindo falta da forma que a gente almoça, de ter o arroz com feijão, de ter o macarrão ali com a proteína. Às vezes a gente vai para um país fora e quer comer uma massa, mas é só massa mesmo, não tem proteína, não tem frango, não tem nada ali. Ou quer comer um frango, o acompanhamento é no máximo batata, ou purê de batata, ou alguma coisa aí com batata, né? Você não tem aquele feijãozinho ali, aquele arroz, aquela salada para misturar tudo e comer, né? Nossa culinária continua sendo a melhor. Nosso trânsito, a gente reclama muito, mas o trânsito de Londres, gente, você não tem ultrapassagem. Você não tem, porque não é porque seja proibida, é porque não tem rua para você ultrapassar. Né? Você ou anda de metrô e chega a tempo nos locais, né? O metrô é bem eficiente, por sinal. Ou você pega um carro e sai horas antes, né, do seu compromisso para chegar a tempo, que é um trânsito bizarro. Eu juro que eu senti falta do trânsito caótico aqui de Salvador quando eu estive lá em Londres. Né? Então a gente vai visualizando, vai vendo que a gente não é tão ruim, né? Nós temos nossos problemas sociais, sim, mas também temos nossos lados bons, nossos pontos positivos, nossa paisagem. Existe sim o multiculturalismo aqui. O Brasil não é só cultura Brasilcore, não pode ser descrito somente como cultura de favela, funk, mas nós também temos o lado mais clássico, né, da bossa nova,
da nossa arquitetura de Niemeyer, cheia de formas orgânicas que estão se reproduzindo agora no mobiliário, na arquitetura de interiores, aquela arquitetura bem leve, né, cheia de brancos e neutros, com aquele artesanato nosso aqui, aquelas palhinhas, né, aquela coisa bem fresh, bem fresca, que traz muita beleza. Temos o centro-oeste aí com o agro e o country aí bombando, né? A música country aí brasileira bombando, o sertanejo, né? Aliás. O Nordeste muito rico também em cultura, em culinária. Belo Horizonte aí com a melhor culinária, né? Dizem que a melhor culinária. Eu vivi pouco Minas, tive uma excursão, né? Vivi pouco assim a culinária de Minas. Eu sei que dizem que é a melhor culinária, né, do país. Eu acho assim, aqui na Bahia a gente tem uma culinária típica. Para mim, a melhor culinária típica aqui do Brasil é daqui, né? A culinária caseira também. Mas quando a gente pensa em culinária internacional, para mim, São Paulo bate de recorde, né? Aquela, você quer comer massa boa, você acha em São Paulo. E é isso, gente. Nós temos Brasil Core. Ele existe, mas não é o Brasil tomando conta do mundo. Não, acho que a gente não vai ter mais aquele imperialismo americano como tivemos durante muitas décadas, por conta da globalização, e teremos cada vez os países cada vez mais evidentes perante o mundo, né? E cada vez querendo ter, a gente tendo essa possibilidade de explorar os nossos potenciais, né, de cultura, de economia, para oferecer o que a gente tem aqui também para o mundo, difundir nossa cultura e cada um fazendo sua parte, né? Eu acho que não é uma no Brasil Core não se trata muito de imperialismo brasileiro, mas o Brasil em evidência, assim como outros países, né? Estão aí também em evidência. Mais precisamente, nos últimos anos, a Coreia do Sul está muito aí com tudo, né? A China com a economia, talvez não com a cultura, mas com a economia. E a Turquia aí com suas novelas, né? Com sua estética. E continuamos aqui com a Europa, né? Que já tinha seu espaço, mas está conquistando mais, até com a Escandinávia, que era meio que um local assim obsoleto, uma região mais obsoleta não, obscura, né? Mais obscura, está tendo mais visibilidade, estamos enxergando, né, a beleza escandinava agora. E é isso, né? Cultura, globalização, a tendência assim mundial, não vai ser coisa exclusiva de um único país. Se você gostou desse vídeo, eu sei que eu sou meio lenta assim na comunicação, né? Eu penso demais, mas eu acabo falando demais, né? E às vezes falo devagar, mas se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te agregou, fique no canal para tentarmos chegar aos 1.000 inscritos, começarmos a monetizar e fazer conteúdos melhores, né, por aqui. E como eu disse no vídeo anterior, a gente, quando chegar nos 1.000 inscritos, eu vou liberar uma playlist aqui do meu curso de consultoria de imagens singulares para vocês acessarem de forma gratuita. Então, até mais, até o próximo vídeo.